Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Simone. Boa noite, Ana. Deixa eu só tirar o som aqui, Simone, que eu me esqueci. Acredita nisso? Acredito. Essas coisas da gestão do tempo que você estava falando agora há pouco? Isso é mais a questão do aplicativo. Não é tempo, Ana. É aquela pecinha entre a cadeira e o notebook. Isso é importante também. É o que a gente vai conversar agora, né? Sobre essa parte importante entre a cadeira e o notebook. Pessoal, super boa noite, sejam bem-vindos. A gente está vendo que alguns de vocês estavam assistindo a live da Simone com a Ju agora há pouco e estão com a gente agradece essa dose dupla de vocês. E os que estão chegando agora, sejam super bem-vindos. Pessoal, a gente teve no mês de maio a semana da reinvenção dos negócios e deu tão certo que os organizadores, que são o Diogo e o Johnny, fizeram as maratonas, né? Maratonas, semanas voltadas, focadas para assuntos específicos. E hoje a gente está começando a maratona da liderança e gestão de pessoas para ajudar vocês a atingirem melhores resultados. Esse evento está sendo transmitido ao vivo aqui no nosso canal da Reinvenção dos Negócios, aqui no YouTube, e ele é totalmente online, totalmente gratuito, não tem fins lucrativos, e a gente conta com o apoio das seguintes instituições que estão acompanhando a gente há algum tempo e a gente fica super feliz. O Banco Inter, Bling, Cieng, CRA, DigiOffice e Egoi. E aí, como a gente vai bater um papo bem descontraído, a gente vai deixar um espacinho para vocês colocarem as considerações, as dúvidas de vocês aí no YouTube. Dentro do possível, a gente vai respondendo todas. E o que não der para a gente responder, entre em contato com a gente nos nossos contatos pessoais ou deixa aqui no YouTube, que dentro do possível a gente vai responder. Aqueles que quiserem o certificado, deixem também para a gente aí nos comentários o seu nome completo e faz a sua inscrição. Então, no final dessa semana, a gente vai ter um e-book disponível com todos os conteúdos trabalhados durante a semana e o seu certificado você vai receber por e-mail. Se por acaso na próxima semana você não perceber na sua caixa de e-mail, dá uma olhadinha lá na caixa de spam, porque pode chegar lá por algum motivo. Bom, e aí agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as suas habilidades nesse momento diferenciado na nossa vida, né? E aí a gente vai bater esse papo. Conta aí pra gente, Simone, minha amiga querida. No dia do amigo, que privilégio trabalhar com a minha amiga querida. Conta aí um pouquinho da sua formação pra gente. Bom, eu estou aqui fazendo já essa dobradinha, né? Fiz a primeira live com a Juliana, muito legal de gestão do tempo. Quem não assistiu, depois assista. Eu sou psicóloga, amo minha profissão, mas a minha especialização é gestão estratégica de pessoas, área de recursos humanos, liderança, empreendedorismo, entre outras, né? E hoje a gente vai trabalhar com uma ferramenta, né, Ana, que a gente utiliza bastante em coaching e em mentoria, que também são duas atividades, duas ferramentas que a gente trabalha, né? E você, Ana? Conta aí pra gente. Então, coleguinha, né? Também sou psicóloga por formação e com especializações na área de gestão de pessoas, marketing e empreendedorismo. E são áreas que se complementam, sob o meu ponto de vista, né? E estou no mercado já há algum tempo, cerca de 20 e poucos anos, trabalhando nessas áreas, buscando ajudar profissionais e pessoas a se recolocarem no mercado, ou se entenderem dentro das possibilidades novas do mercado. Sou parceira do Sebrae, assim como a Simone, ela esqueceu de falar, porque ela já está cansada e falou na live anterior. Tenho formação em coaching também, fiz alguns cursos no Brasil, fora do Brasil, que ampliaram as possibilidades de perceber as pessoas.
E nos meus horários vagos, que as meninas estavam falando na palestra anterior, sobre gestão de tempo, que é importante que a gente tenha algo bacana para fazer, para descansar. Então, nesses momentos de descanso, eu trabalho, né? Sou chefe de escoteiros, trabalho no movimento escoteiro, com a capacitação de adultos e com as crianças também, que é uma grande paixão. E aí a gente tem um ditado antigo, que não é muito bacana não, mas que seguramente vocês conhecem, que é aquele que a gente descansa carregando pedra, mas são pedras de diamante, né? Então a gente vai lapidando e fazendo coisas bacanas. Vamos conversar, então, um pouquinho sobre essas habilidades. Vamos começar a pensar na gente, né? No último ano, aconteceu muita coisa diferente. E nos últimos 6 meses, mais diferentes ainda, né, Si? A gente vem, nos últimos 5 anos, passando por várias crises que levaram muitas pessoas ao desemprego, a repensar o empreendedorismo. E nos últimos anos, ao invés de a gente ver pessoas empreendendo por dom, por vontade, começaram a empreender por necessidade. Isso não é uma novidade, não é uma coisa que começou em 2020, é algo que já vem há algum tempo, e esse ano, né, um buraco se abriu, a gente foi dormir de um jeito e acordou de outro, sem muito saber o que fazer, muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu a empresa, e muita gente está reinventando as suas empresas. E aí, a semana passada, na semana de planejamento, eu estava conversando com o pessoal sobre uma maneira da gente observar o mercado. E alguns comentários do pessoal no YouTube e depois nas minhas redes pessoais foi da importância da gente se recolocar no mercado de uma forma adequada. Então, a crise, independente do que a gente faça, ela também pode ser uma oportunidade para a gente repensar e se desafiar. Sim. E aí eu quero conversar com vocês sobre um cara que eu admiro muito, mas que tem um nome muito engraçado, que é o Osterwalder, né? Em 2008, ele, observando as empresas, ele percebeu que as empresas se organizam, independente daquilo que elas façam, de uma mesma maneira. E aí ele lançou no mercado, junto com algumas outras pessoas, e fez um livro colaborativo, o Canvas de Modelo de Negócio, o BMG, que gerou um livro super conhecido, que chegou no Brasil logo em seguida, e a gente começou a trabalhar nele de uma forma muito legal, com bons resultados. E esse modelo, né, que ele tirou da cabeça e daquele mundo de papel dos planos de negócio, ele transformou isso numa coisa muito simples, num pedaço de papel que as pessoas olhavam e interagiam com aquilo. E foi tão mágico, aquele óbvio, que desse canvas inicial vieram muitos outros. E ele, de novo, um cara fantástico, em 2013, percebeu que a gente podia trazer isso para a nossa vida pessoal. E lançou um outro livro, que é o Canvas You, que é o modelo pessoal, que é o que a gente vai bater esse papo. Agora, para pensar nisso tudo que está acontecendo, se a gente, de fato, está tendo tempo de pensar na gente, ou se a gente está só no fazimento. Acordo e vou fazer, quais são as minhas preocupações, contas para pagar, porque eu não sei a sua, Simone, mas às vezes a gente deixa de receber, mas as contas chegam em dia, né? Sim, as contas chegam em dia. Eu acho que no começo, Ana, eu tenho a impressão assim, que no comecinho, depois que a ficha caiu, que realmente era uma pandemia, que a gente tinha que ficar isolado, ninguém sabia quanto tempo, não existe expectativa, né? Você está em Juiz de Fora, eu estou aqui em Belo Horizonte, a gente ainda está isolado aqui, né? Sim. Então, isso mexeu muito com a cabeça de todo mundo, né? E algumas pessoas que, vamos dizer assim, que tenha o chá, né, tem as competências mais empreendedoras, elas descobriram novas maneiras de empreender, né? Que aí eu acho que entra o Canvas aí, pessoal, muito legal, porque é de cada um, isso é seu, isso não é ninguém que te falou, né? Você descobriu durante uma crise, né?
E isso é fantástico, né? Eu me lembro que na Semana da Reinvenção dos Negócios você falou sobre a SWOT, ou a fofa pessoal, né? E é meio que um desdobramento disso. É quando você se olha no espelho, percebe o que você tem de legal e o que você tem de possibilidade de melhoria, e a partir daí você organiza como é que você pode ganhar dinheiro com isso. Sim. Hoje eu fui atender a um cliente, e quando eu cheguei lá, assim, eles tinham passado por uma série de coisas ruins, e a pessoa, dona da empresa, me disse assim, nossa, eu me arrependi tanto de ter contratado X pessoa, que é uma pessoa super qualificada, e porque gerou isso, né? Eu falei assim, olha, mas gerou isso de ruim, mas a gente só descobriu o ruim porque essa pessoa estava lá. Senão o ruim ia continuar debaixo do tapete. E quando a gente tirou o tapete para ver o ruim, a gente também descobriu as coisas boas. Então, essa crise, ela de fato não é legal, de fato está mexendo com a gente, com a saúde física, mental, com empregos, mas ela também nos dá a oportunidade de nos conhecer, né? E o Canvas, que o Osterwalder traz para a gente, o Canvas U, ele tem exatamente os 9 quadros, para quem já conhece, para quem não conhece, a gente vai mostrar agora, que são exatamente os mesmos quadros, e o Canvas de modelo de negócios, ele tem uma forma correta de preencher, a gente não preenche de qualquer jeito, existe uma ordenação. Alguns autores sugerem que quando a gente olha para a gente siga exatamente essa ordem. Nós vamos sugerir a vocês uma outra ordem de preenchimento que dentro daquilo que a gente conversou e acredita e pratica, ele faz mais sentido. Canvas, para quem não está muito íntimo da terminologia, quer dizer folha em branco, um quadro que não tenha nada e que você vai projetar suas ideias nessa folha em branco. Então, sabe aquele papo assim que a gente tem com os amigos e começa a explicar as coisas e a pessoa, você diz assim, entendeu? Ou quer que desenhe? É o que a gente vai fazer, desenhar. Mas você vai desenhar para você. E seria muito legal que você pudesse compartilhar isso com outras pessoas, porque essas pessoas vão te ajudar a perceber algumas outras coisas. Então, como é que a gente vai, como é que é esse quadro? Não é matematicamente, mas seria bem legal que você dividisse assim, ó, em três partes. Não precisa ser exatamente iguais. É só para você ter uma ideia de distância, para que a gente não perca nem um pedacinho do papel. Aí, na parte de baixo, você vai fazer uma linha. Tá vendo que a minha tá bem tortinha? É para você ter certeza que não precisa ser aquela coisa mega certinha. Então, você vai desenhar essa primeira linha e vai fazer um T. Não sei se está muito claro, mas ó, é um T. É o meu desenho. Né? Seu desenho está ótimo. Tá ótimo. Isso é amigo, viu, gente? Porque hoje é o dia do amigo. Né? Então, a gente fez um T e agora a gente vai escolher um dos lados do T e vai fazer um H. Certinho? Faz o seu H aí. E depois você vai fazer um outro H. E aí a gente fez o nosso canvas, né? Ele vai ficar desenhadinho assim, ó, um T e 2 Hs. Cada uma dessas 9 casinhas que a gente tem aqui, a gente vai dar um sentido, um significado para elas. Quando a gente trabalha qualquer tipo de canvas, é legal a gente usar post-it ou qualquer tipo de papelzinho que você possa movimentar. Porque quando você movimenta o papel, quando você escreve num papelzinho, cada ideia num papelzinho, se você mudar de ideia, você pode ir lá e tirar. Então, agora, né, aquele super desafio de final de noite de segunda-feira, na live anterior, tinha um participante, Rogério, ele participa, eu acompanho. Ele está aqui, está aqui. Rogério participa de todas as lives, né? Já quase um amigo também da gente. Ele falou que a gente está passando por um momento de reposicionamento na vida, exatamente. É verdade. E é partindo disso aí. E o Rogério falou na live anterior sobre reuniões, né? Essas organizações e tal, delegação. Então, quando a gente tem uma ideia,
que a gente muda nesse meio do caminho, é importante que a gente consiga organizar e que a gente interaja com as pessoas, né? Eu não me lembro por que eu puxei o Rogério agora, mas já eu te falo, viu, Rogério? E seja muito bem-vindo novamente, né? Muito legal saber que você está participando daqui com a gente também. Quando a gente monta isso tudo, a gente precisa olhar para si mesmo. É como se a gente olhasse num espelho, mas é um espelho interno. É como se a gente fechasse os olhos e se permitisse se perceber. Então, eu vou convidar que você pegue um papel qualquer, antes de trabalhar no nosso Canvas especificamente, e que você pense, e aí, como é seu para você mesmo, você pode escrever o que você quiser. Então, que você pensasse, quem é você, quais são as suas habilidade mesmo, aquilo que você sabe fazer. Eu sei fazer um bolo, eu sei desenhar, eu sei costurar, eu sei usar as mídias, eu sou bom. Aqui atrás eu tenho um trabalho artesanal feito de ferro, restinhos de ferro. Então, alguém olhou para alguma coisa e fez alguma coisa com aquilo. Então, quais são as suas habilidades? Não pense em ganhar dinheiro agora, não. Pensa naquilo que você sabe fazer e aquilo que você tem competência. Desculpe, competência no sentido de eu tenho talento para isso, eu tenho habilidade e quando eu faço, aquilo é bem feito, tem qualidade. Né? Pensa aí, quem é você? Pensa para mim, qual é o seu propósito? Aquilo que o Rogério falou aí para gente agora há pouco, né? Que a Simone falou. Pensa aí, por que hoje você acorda? Porque quando a gente acorda de manhã, a gente é um privilegiado, né? Eu costumo brincar que muita gente não acordou, muita gente ficou pelo caminho e foi para um outro plano aí. Mas quando a gente acorda de manhã, a gente tem a opção de ficar na cama ou de levantar. E quando a gente levanta, a gente também tem a opção do que vai fazer. Então, o que te move? Hoje eu estava atendendo uma cliente coach e ela, já há algum tempo, né, a gente sempre trabalha alguns projetos. E hoje ela me disse assim, Ana, há muito tempo você me disse que eu devia procurar o que tem em comum em todas os meus projetos, né, independente de onde eu trabalhe. E aí ela me falou o que era. Eu disse, show, aí está o seu propósito. Então, é aquilo que tem em comum em tudo que você faz, independente de ser arrumar a casa ou consertar o seu carro, trocar um pneu. Quando você vai fazer aquilo, o que te move? O que faz você estar ali? Então, pensa aí para mim. E normalmente, Ana, essa coisa que me move, que meu talento está ali, que eu tenho essa habilidade, né, a competência, é algo que eu faço com prazer, porque me faz bem, não é? Tudo que a gente faz com gosto, que a gente faz bem, a gente costuma fazer melhor, porque não é um sacrifício, não gera um estresse, né? Então, e muitas vezes, o que eu às vezes reflito também, que essas coisas que a gente tem esse talento, essa habilidade, essa competência, e são fáceis de fazer porque a gente gosta, a gente não dá valor. E por não dar valor, a gente não tem aquilo como uma coisa importante, boa, útil para outras pessoas. Fantástico. Né? E eu acho que isso encaixa muito aí no You, né? Nesse Canvas também. Perfeito, é bem por aí mesmo. Quando você começou a falar, você me lembrou eu fui pegar um Uber outro dia, faz parte, né, da vida da gente, e é um modelo de negócios desses absolutamente transformadores. Se há 20 anos Graças a Deus que tem o Uber. Mas a gente pensou nesse novo modelo de negócios, né, há 15, 20 anos atrás, imagina, é possível que a gente falasse, não vai dar certo, né? E alguém acreditou, foi lá e fez. E aí eu peguei um Uber e eu estava com muita pressa e eu tinha acabado de deixar o carro em casa porque eu tinha passado por uma série de situações assim que eu falei, não, hoje não é dia de eu dirigir, né? Já tinha escapado de alguns acidentes, peguei o Uber, falei assim, nossa, obrigada e tal. E aí ele me disse, eu sou de Juiz de Fora, como você falou, esquina do Rio, né? Mas aqui, ó, frio pra caramba. E ele me disse que era de Paraíba do Sul. E eu disse, ele disse, nossa, e você está em Juiz de Fora há quanto tempo? Ele disse, não moro aqui, eu vou e volto todos os dias. Eu disse, nossa, mas vale a pena, né, pegar a estrada todo dia?
Aí ele disse, senhora, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu era engenheiro civil, trabalhava numa grande empresa e não era feliz. Eu amo dirigir. Hoje eu estou super feliz e como eu acho que eu atendo bem, as pessoas me procuram e eu faço várias viagens. Então, eu fico no atendimento local, mas o que de fato me remunera são as viagens que partem desse atendimento, que é exatamente o que você falou. É algo que a gente faz assim na rotina e que nos é prazeroso e que a gente demora a cair a ficha que aquilo pode ser rentável também, né? Exatamente. E aí, e esse propósito, ele está tão dentro da gente, né? Tão dentro, tão acolhido, tão cuidadinho, que às vezes a gente não percebe o que nos move. Então, essa é a minha primeira dica para você. Pensa aí, quem é você? O que você tem? Quais são as suas habilidades, os seus talentos, a sua personalidade? Como é que você se coloca diante das coisas? Qual é o seu propósito? Quando você conseguir responder isso rapidamente, como diz uma amiga minha, mais rápido do que imediatamente, como quando isso vier assim, quando você pensar propósito, o que me move, aí você vai ter os seus recursos chaves. É aquilo que você tem e que só depende de você. É esse cantinho aqui, esse quadradinho do nosso canvas. Ele é, possivelmente você vai encontrar, se procurar no Google, como se fosse uma peça de um quebra-cabeça. Então, é a tua, sabe aquela última pecinha que encaixa igual pé no sapato, que te serve direitinho, mão na luva? É essa pecinha, esse é você. E esse você só depende de você. É aquela coisa que você não vai precisar da minha amiga Simone para me ajudar, do meu marido Cláudio, da minha filha. Não, sou eu, essa é a Ana. Então, esse recurso-chave é aquilo que de fato nos move. Aí, sabendo quem eu sou, eu preciso entender, que é o que a Simone falava há pouco, o que eu vou fazer com isso, né? Como bons mineiros, o que eu vou fazer, né? Um cotô e o que eu vou fazer. Exatamente, exatamente. O que eu vou fazer com esse meu talento, com esse conhecimento? Quando a gente se apresentou, a gente falou da nossa formação, de parcerias, né, de onde a gente trabalha, que é quando a gente entendeu quem a gente foi buscar trabalhar com aquilo que a gente sabe. E esse conhecimento pode ser um conhecimento acadêmico, um conhecimento familiar, né, que vem passando, pode ser uma experiência que você teve durante a sua vida e que gerou alguma coisa super bacana, contatos pessoais. Eu tenho um amigo muito querido, deve ter, sei lá, uns 20 anos que a gente se conhece, que quando eu, assim, furou o pneu, eu preciso de um pintor, eu ligo para ele, porque ele tem uma lista de contatos que é fantástica. Pô, essas pessoas você não pode ficar sem elas, não, Ana. Tem que ser a Não vida é? inteira. Então, assim, eu não preciso conhecer muita gente, eu preciso conhecer alguém que conhece muita gente. Então, Exatamente. quem são os seus contatos pessoais? Quem são os seus contatos profissionais? Que mais? O que você tem feito, né, com os seus conhecimentos, com as suas habilidades? Eu contei na minha última live aqui da reinvenção dos negócios que nesse meio tempo, né, de corona crise, eu tenho um amigo, ele é chefe escoteiro, e ele trabalhava para uma prefeitura. E aí ele tem 3 filhas, ele é viúvo, começou a cozinhar em casa, super habilidoso, e ele postava isso no Facebook. E, gente, era insuportável ver as postagens dele. Um dia eu perguntei para ele, você quer perder a amiga, né? Ele, não, você mora longe, Ana, senão eu mandava entregar. E ele começou a postar isso e as pessoas fazendo esses comentários, se ele não vendia e tal, e ele começou a comercializar. E aí é uma coisa assim absolutamente fantástica, porque ele pediu demissão do trabalho, que era um trabalho público, né, seguro, para investir nele, no sonho dele, naquilo que ele fazia com prazer. Né? Aquilo que você falava há pouco era tão simples para ele no dia a dia que talvez ele ainda não tivesse percebido que as pessoas pagariam por isso.
daria um valor diferente daquele que ele estava dando. E hoje ele está fazendo coisas lindas, acho que chama Delícias da Mamãe. O Washington me perdoa se eu errei o nome. Mas é muito bacana, procura lá no Facebook, ele acho que ainda não tem Instagram, mas é um caso para mim de sucesso, de alguém que foi em busca desse movimento. Quando a gente encontra, então, isso que a gente vai fazer com aquilo que a gente é, a gente encontra a nossa atividade-chave, o nosso quadradinho número 2. A gente estava aqui e veio para cá. Então, aqui, ó, eu entendi quem eu sou. E agora, o que eu posso fazer com isso? Né? E a partir daí, né, se eu já entendi o que eu mais gosto, o que eu mais gosto, o que eu posso oferecer, fiz uma lista das minhas habilidades, é como se eu tivesse uma chave para abrir um novo mundo de possibilidades. Só que aonde vão me levar essas habilidades? Né? O que de fato eu estou entregando para esse novo mundo? Que presente é esse que eu estou entregando? Então eu preciso pensar o que na hora de ajudar as pessoas, na hora de interagir com as pessoas, qual é o meu verdadeiro papel? Né? Como é que eu realmente vou contribuir com a vida dos outros? Que problema que eu vou resolver? Porque todo mundo tem um problema. Eu posso falar da coisa mais fantástica do mundo, se isso não resolver um problema para alguém, não tem nenhum valor. A Simone tem atrás dela, vocês estão vendo ali, uma planta linda, não é? E ela é linda mesmo, eu conheço de perto. Tem que ter alguma habilidade para lidar com planta. Não adianta eu querer ter a minha de mentira, percebe a diferença de habilidade, como é que a gente se complementa? Porque aqui eu preciso tirar poeira, porque senão ela vai ficar feia. E lá, ela tem que bater um papo com essa planta, tem que cuidar dela. Ela tem 2 gatos lindos que eu gostaria que eles participassem aqui com a gente, que respeitam essa... No momento, eu acho que não vai ser possível, não, mas eles mandaram um beijo para a tia Ana. Então, assim, são habilidades diferentes. Eu gosto de planta, da verdinha e dessa aqui, mas eu preciso entender como é que isso vai fazer sentido na minha vida. Se eu ganhar uma planta daquela que a Simone tem ali atrás dela, seguramente quem vai cuidar é meu marido, que é a pessoa que tem essa habilidade. Eu não tenho. Então, a gente precisa reconhecer as nossas habilidades e aquilo que também não vai fazer parte da nossa vida. A gente não se meter naquilo que não é bacana. Diga. E às vezes também, Ana, as habilidades que a gente não conhece, mas que as pessoas encontram na gente e que nos dão esse feedback, né? Olha, por que você não faz aquilo? Porque você é tão boa nisso, você consegue fazer isso com tanta facilidade, né? Ou o oposto. Não mexe com planta, não, fica com essa aí mesmo que você está do restinho de ferro, né, de artesanato maravilhoso, deixa alguém fazer o artesanato para você comprar. Então, ter esse ouvido também clínico para filtrar esse tipo de informação que também é importante. É verdade. É uma humildade, né? A gente receber elogio é uma humildade, a gente tem dificuldade para ele, e a gente receber esse feedback de possibilidade de melhoria, ou de que você não é tão legal também, a gente também tem dificuldade. Né? Então, é uma postura muito legal no mercado e que abre muitas portas. Não é subserviência de concordar com tudo, como vocês falaram na live anterior, né? Mas da gente estar pronto para entender e se reinventar diante de qualquer novo desafio. A gente está passando por esse que já vai acabar, mas não vai ser o último desafio da nossa vida. A gente já enfrentou outros e a gente vai enfrentar outros. E cada vez que a gente passa por um novo desafio, que a gente se reinventa, a gente começa a criar também aquela pedrinha que a gente estava falando, né? Pequenos brilhantezinhos na gente, que são características que nos diferenciam de outras pessoas. Né? Simone... São as novas possibilidades, né, Ana? Porque, por exemplo, se não fosse esse isolamento, muito provavelmente nós não estaríamos com esse projeto de reinvenção dos negócios. Talvez não. Né? Então... Muito dificilmente. Muito dificilmente. Talvez a gente tivesse, eu sei da sua também, porque a gente estava atendendo o mesmo grupo, a gente estaria trabalhando presencialmente nas cidades daqui do interior,
né? Tinha uma agenda bem, bem apertada já, né? Isso vai fazendo com que a gente fique diferente. A Simone, para quem está acompanhando as lives dela, independente de ser aqui na Reinvenção ou lá no cafezinho, vê o tanto que ela é tranquila, né? Ela tem um raciocínio rápido, lógico, e uma postura muito bacana para falar. Eu já sou super agitada, então tem o momento das duas coisas que vão fazer com que as coisas aconteçam, porque a gente tem público para tudo e tem o momento certo para cada uma dessas intervenções, né? Então, cada um de nós tem uma coisa que nos torna muito especial e que, às vezes, como a Ci falou agora há pouco, é o que a gente não percebe, né? Então, para e olha para você. O que te faz diferente das outras pessoas? E tenha a humildade de aceitar que você é mega especial, que você faz uma coisa super bacana, né? E a gente precisa interagir com essas pessoas que precisam disso, que reconhecem isso, que falam para a gente que a gente tem esse papel especial. É como se a gente entregasse um presente para essas pessoas, né? Então a gente precisa pensar por que as pessoas procuram a gente? O que elas conseguem perceber na gente de valor? Que tipo de problema a gente resolve? Que tipo de ajuda a gente oferece? E tem que ser algo responsável, né? Como a Cê também falou agora há pouco, algo muito responsável, algo pontual e algo que realmente solucione. Se a gente conseguir entender quem a gente que é o nosso olhar para dentro, né? Aquilo que só depende da gente, que é o nosso recurso-chave. Entender como é que a gente pode ser útil, que é a nossa atividade-chave, a gente vai ter uma proposta de valor. A proposta de valor, essa nossa casinha aqui central, é o coração de tudo que a gente faz, porque é um presente que a gente entrega para o nosso cliente, é um presente que a gente entrega com o nosso serviço, com as nossas trocas, com as nossas possibilidades de interação. Então, eu vou andando aqui, mas todo o centro é a minha proposta de valor. É como eu vou entregar um presente de fato para alguém. E tem que ser, eu ia falar que é um presente novamente, mas tem que ser um presente que as pessoas reconheçam como presente. Não tem que ser algo que é um valor para mim. O que é para mim está na casinha 1. É o que eu sou. Esse centro do universo, o que faz com que as relações de fato se desenrolem com mais facilidade, é o que é bacana para o outro. É o que o outro igual percebe. Presente, né, Ana? Quando a gente gosta mesmo da pessoa e conhece, então você compra não o que você gostaria de ganhar, mas o que a outra pessoa que você conhece, que você entende, que você sabe o gosto dela, vai ficar apaixonada. Então, de repente, não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com você. Né? Eu me lembrei agora, nesses tempos de máscara, né? A gente tem que sair sempre de máscara. E o brasileiro é realmente fantástico, né? As máscaras hoje são personalizadas, eu e Simone temos a da nossa marca. E quando eu fui pegar a máscara, né, lá as consultoras, tinha uma que era um sorriso tipo a do Coringa. Então, imagine uma máscara branca, com aquele sorrisão cheio de dente, enorme. Cara, eu bati o olho e falei assim, isso é a cara do Daniel, meu filho caçula, né? Eu tenho 2 filhos. Isso é a cara do Daniel. E eu vim com ela para casa. E aí deixei em cima do sofá, porque ele viria aqui em casa. Quando ele entrou, que ele viu, ele disse, mãe, que legal, essa aqui você já perdeu. Né? Eu vou levar para mim, porque é a minha cara. E era a cara dele. Né? Se eu colocasse aquilo, eu não ia me reconhecer. Mas era a cara dele. Então, a gente precisa entender isso. Quando a gente pensa em proposta de valor, dentro daquilo que eu tenho, o que as pessoas reconhecem de valor e gostariam de receber disso. Ai, olha o Snow, gente. Olha que coisa mais... Isso é um gato. Só para ver a tia. É muito lindo, ele é muito lindo. Né? E é um presente legal também. Né? Não é todo mundo que pode ter um bichinho, mas nesses tempos que a gente está, um bichinho é um negócio bem bacana.
Ainda mais quem está com criança em casa, né, Ana, sem poder sair, é maravilhoso, E aí né? você pensa, né? A gente tem em todas as cidades canis, né? A gente está falando aqui de novos negócios, a gente tem muitos animais à solta que precisam de um lar. Olha que negócio bacana! Você que gosta de bichinho, se organizar dentro desses quadros para pegar um bichinho e disponibilizar para as pessoas. E antigamente a gente ia até os canis e os bichinhos estavam lá, né, tristinhos. Hoje você entra no Instagram e os bichinhos estão cheirosinhos, né? Eu imagino, no Instagram não dá para saber, mas estão arrumadinhos lá, bonitinhos, provocando um movimento de encontro com eles, assim como os pets, que são um negócio que nessa crise só cresceram, né? Novos negócios apareceram e os que estavam aí se fortaleceram. Então, a gente precisa se entender dentro disso para ver como é que a gente vai fazer. Então, olha, imagine o seguinte, você sempre gostou de fazer guloseimas em casa, né? E tem aquelas receitas de família, e tem habilidades, e vai transformando essas receitas. E aí começou a postar isso, e as pessoas começaram a comentar, e você começou a vender no seu condomínio ou na sua rua. Por quê? Você sabe o que você gosta de fazer, você sabe que pode fazer, e você percebeu que as pessoas gostam desses sabores diferenciados. Então, você tem um novo negócio andando nessas três possibilidades. Estamos juntos? Gente, se não tiver junto, não tiver fazendo sentido, por favor, conta aí para Simone que ela me conta. Super fazendo sentido, o pessoal está aqui comentando, que está adorando, que é isso mesmo. E depois, Ana, vou só colocar para você aqui, porque pode ser que passe para cima. O Rogério está perguntando sobre validação do Canvas, pessoal, depois, tá? Como é que é feito? Aí você deixa essa pergunta para o final. Eu vou deixar aqui, mas a gente vai falar disso sim, porque senão é mais um papel que você fez, né? E não é esse o nosso objetivo. Aí, vamos lá. Se a gente sabe quem a gente é e o que a gente pode fazer com isso, e se a gente entendeu que isso que a gente sabe fazer é valor para algumas pessoas, quem são essas pessoas? A gente precisa entender quem são essas pessoas e onde elas estão, né? Com quem a gente conversa, faz uma listinha aí, né? Quem você ajuda e que está disposto, né, também a pagar por isso, vai fazendo uma lista de onde é que essas pessoas então estão, como é que você pode levar, interagir com essas pessoas, e pense assim, antigamente quando a gente segmentava pessoas, né, que é esse segmento de clientes, a gente segmentava assim, vou falar de mim, ó, mulher de 52 anos que mora em Juiz de Fora. Isso não quer dizer hoje nada, né? A gente tem que trabalhar o segmento por afinidades, por isso a gente fala primeiro da proposta de valor, porque aí a gente vai buscar quem são as pessoas que gostam disso. Como é que essas pessoas gostam? Antigamente, mulheres usavam peruca, certo? Sim. E hoje, quem usa peruca? Mulheres, crianças, homens, transexuais. E são pessoas que gostam de variar o seu visual, ou que precisam por algum senso de estética. Ou às vezes um evento também. Não é? Então, assim, a gente tem muitas possibilidades. Por isso a gente falou de proposta de valor. Pensando na proposta de valor, quem são as pessoas que estão em busca desse valor? Então, faz uma listagem de quem são essas pessoas que querem esse valor que você achou. E aí, a gente tem a nossa quarta casinha preenchida, que é a nossa proposta de valor. E aí, para pensar, se eu sei que tem um grupo de gente que quer alguma coisa, essas pessoas vão estar em algum lugar, elas interagem com alguns lugares, e eu tenho que estar nos lugares onde essas pessoas também estão. Então, eu preciso pensar, listar onde é que as pessoas vão me encontrar. Como é que elas vão descobrir que eu existo? Sabe aquela vitrine
né? Que antigamente a gente andava pela rua e via vitrine, e esse antigamente é um antigamente de 5 meses atrás, porque hoje as vitrines estão fechadas e as nossas vitrines migraram para o ambiente virtual. Sim. Então, aonde as pessoas que precisam de você hoje podem te encontrar? É no WhatsApp, é no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Telegram, aonde é que essas pessoas interagem e podem te achar? Porque você não pode estar onde você se sente confortável. Você tem que estar aonde as pessoas te buscam. Eu vou contar uma experiência minha. Eu uso muito o WhatsApp, muito. E como a Simone falou não sei se foi Simone ou a Ju, acho que foi a Simone mesmo, falou na live anterior, a gente usa muito pouco para ligação, telefone hoje, né? Eu tenho muita preguiça, até de áudio, né? A Simone, minha amiga, sabe, tem muita preguiça de. Eu ouço, mas não mando. E eu descobri nesse novo tempo que os stories do WhatsApp são super acessados. Então, eu usava muito os stories do Instagram, do Facebook, e eu comecei a ter um retorno muito grande do WhatsApp. Você sabe que as pessoas gostam de imagem e imagem com movimento, né, Ana? Então, é demais, assim, e isso é um aculturamento, vamos dizer assim, né? Porque as pessoas estão começando a aceitar esse status de um tempo para cá também, porque logo quando começou era muito criticado. Sim. Né? Ai, meu Deus, mais um lugar para olhar, mais um lugar para postar. E a gente faz muita divulgação em status hoje, né? Eu fiquei assim muito surpresa com isso. Da mesma forma, né, que hoje uma colega de trabalho entrou em contato comigo me pedindo uma ajuda. Eu falei assim, ó, me manda, porque hoje o dia está corrido, mas amanhã eu te respondo com certeza se eu não conseguir responder hoje. E ela disse assim, porque, olha só, gente, nenhuma crítica a ela, mas apenas um chamado para todos nós, e eu me incluo neles. Hoje é dia 20 de julho, certo? Ou seja, nós já passamos 6 meses de 2020, 5 meses de crise, né, estabelecida, e hoje ela virou para mim e disse assim, porque eu estou aqui pensando se eu migro para esse mundo digital. E aí é um chamado para todos nós, porque seguramente a gente está agarrado em algum projeto. Então vamos pensar, o dela é migrar para o mundo digital, que para nós pode parecer uma coisa assim, uau, né? Como essa pessoa está se relacionando com o mundo. Mas a gente também tem algumas coisas que a gente está deixando de ter contato com o nosso cliente, com essa possibilidade de expor aquilo que a gente sabe fazer, com aquele nosso conhecimento, que não necessariamente é o acadêmico, como a gente falou, pode ser algum tipo de experiência. Então, para aí para pensar, onde é que as pessoas vão te encontrar? E essas pessoas que você listou, né, no segmento de clientes, aonde elas estão para que você se comunique com elas? Como é que você vai expor, como a Simone falou, assim, as pessoas gostam de imagem, muita coisa escrita, não chama atenção, isso a gente já sabe há muito tempo, mas a gente também insiste. E como é que você vai saber que essas pessoas que vão ganhar esse presente que você vai oferecer vão ficar satisfeitas? Quando a gente conseguir entender isso tudo, aí a gente preencheu os nossos canais. Isso aqui, gente, é um carrinho, tá? Então, aqui, ó, o canal. Todo mundo entendeu. Aonde eu estou levando aquilo que eu quero entregar de presente para essas pessoas. Olha por que faz um certo sentido a gente preencher assim, olha, quem eu sou, o que eu faço com isso, o que eu entrego, onde eu entrego para essas pessoas aqui. Só que para eu partir para entregar isso aqui, enfiar isso tudo aqui no carro, primeiro eu preciso saber o meu destino. Então, eu tenho a minha encomenda e agora eu tenho o meu destino. A Ju falou para vocês na live anterior de bússola, né? Eu, como chefe escoteira, uso bússola fantasticamente.
Então, qual é o seu norte? Para onde você vai? A gente tem que saber onde quer chegar, né? Saber usar a bússola, né, Ana? Se a gente Tem não que souber saber onde quer usar. chegar, eu gosto muito de Alice no País das Maravilhas, Alice através do espelho. Passou Lá ontem na televisão, eu vi. Pois é, lá no meu Insta eu fiz uma série de carrossel falando dos comportamentos empreendedores, só com o filme, né? E tem uma passagem do filme que eu acho fantástica, do livro, perdão, né? Mas é que a gente fala tanto no filme, que é quando ela chega no País das Maravilhas, que é mais ou menos onde a gente está no Canvas agora. Quando eu descobri tudo, achei tudo fantástico, maravilhoso, e ela tem um monte de possibilidades, vários caminhos, né? Então, o que eu vou fazer com isso fantástico que eu sei que eu sou? Porque eu sou um produto fantástico, né? Onde é que eu vou levar isso? E aí ela pergunta para o gato, né? E agora, né? Qual direção eu devo tomar? E o gato pergunta para ela, o gato Snow, né? Tá vendo como o Snow é importante? O gato pergunta para ela, para onde você quer ir? E ela responde, não sei. E aí ele sabiamente responde: bom, se você não sabe onde você quer ir, qualquer direção serve. Por isso a gente faz primeiro o segmento de clientes, proposta de valor, segmento de clientes. O que eu entrego e quem quero que eu entrego. Senão eu tenho um produto fantástico e entrego para alguém que não quer isso. Eu tenho uma planta linda e a pessoa quer uma planta de ferro, ou entrego uma planta de ferro para quem gosta de verde em casa. Então, o que é que você, aonde você vai chegar? E aí você coloca no seu carrinho e segue em frente, né? E aí a gente continua o nosso percurso. Bom, se eu passei por tudo isso, né? Se eu vou entregar alguma coisa para alguém, eu estou estabelecendo um relacionamento, correto? Eu estou interagindo com alguém. Quando eu estou interagindo com alguém, eu preciso entender o que esse alguém quer. Eu falei agora há pouco dessa tranquilidade, desse zen da Simone e da minha agitação. Sempre, né? Nem sempre. Tem momentos que a gente precisa de alguém que fale com mais tranquilidade, tem momentos que a gente precisa de alguém que fale com firmeza, tem momentos que a gente precisa das duas coisas, tem momentos que a gente precisa de silêncio. Então, que tipo de relacionamento o seu cliente espera de você? Imagina que você está entrando numa loja física, que é uma experiência que a gente tem bastante, e memória dela, e você está com pressa, uma pressa real. Né? Você vai pegar um voo, você vai atender um cliente, você tem algum compromisso. E vem uma pessoa mega calma, mas aquela calma irritante. Aquela pessoa que não sabe gerenciar o tempo, amiga. Né? Aquela pessoa que não respeita o tempo do cliente. Você se sente super mal, pode ser que você compre, ou pode ser que você vire as costas e vá embora. No filme Como Perder um Homem em 10 Dias, logo no início do filme, eles vão assistir um jogo e ela, né, para testar o cara, ela pede um refrigerante. E é o último lance do jogo. Então ele vai até a lanchonete e pede rapidamente. E aí vem exatamente um cara todo, mas o senhor não quer uma promoção? Ele, não, eu quero o refrigerante agora. É isso que ele quer. Então pense no seu cliente. Que tipo de interação ele quer? Que tipo de relacionamento você vai ter com ele? É uma entrega só? Você vai se alimentar, por exemplo, vai ter uma continuidade disso? Se você aluga roupas, né, que é uma coisa também que cresceu muito nesses momentos, os brechós, né, deram um boom, se reinventaram de uma forma fantástica. Principalmente para quem tem entrega, né, Ana? Maravilhoso. Nossa, motoboy. Eu moro numa das principais avenidas de Juiz de Fora, Avenida Presidente Itamar Franco, e aqui tudo passa por aqui, né? E aí no início, em especial, que não tinha nenhum carro passando, a gente ficava chocado com a quantidade de moto passando. Então, é um mercado que cresceu muito. E junto com ele, a venda de motos, a venda de capacete, as possibilidades de autoescola, pessoas tirarem carteira. Então, existem coisas que não pararam. E o que parou a gente precisa entender que precisa se adaptar. Então, como é que vai ser esse seu contato com o cliente? Vai ser frequente? Vai ser eventual?
como é que você vai se relacionar com ele, como é que você vai buscar esse relacionamento. E esse, né, assim como a entrega é mega importante, por isso eles estão aqui juntinhos, esse relacionamento precisa ser muito sério, precisa deixar marcas positivas, marcas que façam com que a pessoa, de fato, queira continuar sendo seu cliente. Deixa eu te perguntar uma coisa, né, para você e convidar você que está com a gente assistindo a pensar. O Uber faz parte da nossa vida. E quando a gente termina uma corrida, a gente recebe aquela possibilidade de estrelar o nosso motorista. E, eventualmente, a gente tem atendimentos bons, atendimentos ótimos e atendimentos fantásticos. Quantas vezes nós entramos lá para fazer o elogio por escrito e demos uma grana a mais para esse motorista? Atendimentos fantásticos, maravilhosos. Então, eu já tive muitos. Às vezes, quando tenho algum tempo, entro para fazer esse elogio. Não me lembro de ter dado um dinheiro a mais. Então, para pensar o quanto esse relacionamento com seu cliente precisa ser diferenciado, e por isso a gente falou lá atrás do que você tem de diferente, que as pessoas de fato vão achar muito bacana, para que a gente faça essa entrega e essa pessoa queira continuar estar conosco. Porque senão eu vou ser mais um a entregar algo. A gente está batendo esse papo aqui e nesse momento eu não vou arriscar dizer quantas lives estão acontecendo. Não vou arriscar isso. Mas tem muita gente fazendo coisas bem legais e eu sou mega grata por vocês estarem aqui conosco. Você pode escolher. Talvez tenha escolhido porque é meu amigo, talvez porque é amigo da Si, talvez porque está acompanhando a reinvenção desde o início. Eu não sei qual foi o seu critério, mas eu tenho certeza que a gente tem muito concorrente nesse momento. Então, pensa nisso para que você crie, de fato, um diferencial bem bacana. E uma forma da gente ter um diferencial bacana, como é o caso aqui da reinvenção, é a gente ter parceiros. É essa casinha aqui do canto. Parceiros que vão fazer diferença na nossa entrega, no nosso contato com o cliente, que vão nos ajudar em milhares de coisas. E parceiro, gente, é parceiro mesmo, é aquele que está junto com a gente, né? Aquele que te dá... Sabe, eu não gosto de arrumar cozinha, né? E tem uma alergia também. Então, a gente chega e fala assim, posso ajudar? Rezando para a pessoa falar assim, não. Né? Então, o parceiro é aquele que pega e faz junto, não é aquele que fala, posso ajudar? Isso também é legal, né? Porque tem gente que não faz nem isso. Mas para pensar quem você conhece e que de fato faz diferença, que oferece ajuda e que você pode oferecer ajuda e estar junto dessa pessoa. Quem de fato oferece parceria para que você chegue no mercado, como esse meu amigo que eu tenho certeza que eu posso ligar, que ele vai ter o prazer de me dar um telefone. Como pessoas que eu sei que vão, na hora que a gente pede uma divulgação, na hora que vai nos indicar para algum serviço, é um parceiro. Então, pensa quem são essas pessoas que fazem diferença na sua vida pessoal e profissional. Porque tem momentos que não dá muito para separar. Porque aquilo que eu sou, Ana, como pessoa, é o que, de fato, eu vou refletir como profissional. Então, a gente vai fazer essa entrega da mesma maneira. E, às vezes, num bate-papo com um amigo, a gente percebe as oportunidades, né? A Simone falou há um tempinho atrás que talvez, se não tivesse acontecido toda essa crise, a reinvenção dos negócios não tivesse acontecido. Olha que ideia bacana, os caras em casa lembraram da gente, né? Então, 2 amigos pensaram que outros 33 podiam ser parceiros num grande projeto, um projeto inovador, sem nenhum vínculo entre nós, a gente não tem nada assinado, não tem fins lucrativos, é parceria. E essa parceria gera outras possibilidades. Porque nós estamos na época da colaboração e cooperação, né? Eu acho que esse isolamento, essa doença veio para reforçar isso mais ainda, né? As trocas,
né? Também, não só as trocas financeiras ou monetárias, ou que gerem algum lucro, mas as trocas de o que eu posso contribuir com você e o que você pode contribuir comigo, né? Eu acho que isso, dentro aí do Canvas, ele entra muito também nessa parceria. Nem sempre é Sim. um negócio. Sim, é o conhecimento, né? Aquilo que eu sei que você ainda não sabe e aquilo que você sabe que complementa o meu conhecimento. E nessa troca, eu posso gerar o meu reposicionamento no mercado. Exatamente. Você pode me indicar para alguém que você não tem ou não pode atender, porque você sabe que eu tenho essa competência. Então, é uma grande rede, né? É uma grande possibilidade da gente se relacionar, se colocar na vitrine do mundo, né? E aí, pessoal, a gente finaliza os nossos 2 Hs. E aí tá faltando a partezinha de baixo, que são, né, os 2 quadradinhos que estavam lá no nosso T. Esse quadradinho, que a gente vai chamar de 8 aqui, ó, nesse nosso desenho, é uma parte interessante que pode ser a entrada de dinheiro. Isso é bom, né? A gente gosta. Mas é uma entrada que não pode ser assim. Este meu copo, ele é bonitinho, eu gosto dele, vou cobrar R$100 por ele. A gente tem que pensar o quanto essas pessoas que você identificou estão dispostas a pagar por isso. Porque pode ser algo muito legal, mas se não tiver o público certo, ele não vai estar disposto a pagar. Ele pode achar sua ideia fantástica, ele pode achar que você realmente reinventou a roda, mas ele não está precisando de uma roda nova, a roda que ele tem em casa está atendendo. Por isso, preencher essa parte de cima é super importante antes da gente falar em valores. O quanto essas pessoas estão dispostas a pagar, que tipo de ajuda elas precisam. Isso que você faz existe gratuitamente com a mesma qualidade que você faz? Se existe, para pensar, por que alguém vai pagar para ter algo que ela pode ter de graça com a mesma qualidade nesses tempos de isolamento e internet que o Google conhece todo mundo. Sim, tem então, que ter um diferencial muito importante para essas pessoas, porque senão não decola, né? Tem que ser o público certo, né? Eu me lembro que há um tempo atrás fui participar de uma capacitação, era sobre o Canvas, né? Quando o Canvas veio para o Brasil, minha filha, eu tenho 2 filhos, já falei de um, né? Agora tem que falar do outro. A outra é nutricionista. E ela estava fazendo faculdade e estava começando a surgir aquela ideia da salada no pote. Faz tempo isso, muito tempo. Né? E aí era um negócio que ela estava criando e eu trouxe para o Canvas. E aí, Rogério, a gente foi validar o Canvas, né? Fui fazer as entrevistas para validar o Canvas. E quando eu montei, não foi ela, né? Que ela me falou e eu tinha que apresentar um case. Aí eu falei assim: vou pegar o negócio da Carol, que é um negócio que eu acredito. E eu, na minha cabeça, defini um público-alvo, sem pesquisa naquele momento. E quando eu fui validar, ninguém queria. Todo mundo achou fantástico. E eu lembro que um colega de trabalho, o Rafael Luquezzi, ele participou da Semana de Planejamento, o Rafa virou assim: Ana, olha, eu acho muito legal. E o Rafa é todo, né, natureba, ele se alimenta super bem, mas eu jamais levaria um monte de vidro em viagem. Não faz o menor sentido isso. Talvez, e aí ele foi me dando uma série de ideias, eu levaria isso, isso e isso, e a salada eu comeria na minha cidade. E aí eu trouxe esse feedback para ela, e aí ela aplicou. Então, a gente tem que realmente entender o que é legal, mas o que é legal e eu acho bacana pagar. Porque só ser legal, gente, tem um monte de gente legal aí. A gente precisa ser legal e comercial, né? O que as pessoas estão dispostas a pagar por essa tua ideia aí, né? E, Ana, naquele momento, né? Naquele determinado momento, porque existe, isso também. Existe um tempo de maturação, dependendo do negócio também, né? Porque é igual salada no pote, na época não foi bem aceito,
Mas hoje o pessoal leva pote, leva copinho, leva tudo. Então, assim. Não, mas era em viagem, Simone. Ah, tá. É em viagem. A ideia era a gente, né, nós consultores que viajamos muito, pegarmos uma embalagem e, por exemplo, vou passar uma semana fora. Então, são 5 dias, eu vou levar 10 vidrinhos para o bar. Né? Realmente para o público não era. Não era, né? Mesmo. Então, se eu for de carro, ok, mas se eu for de ônibus, se eu for para Almenara, que é uma cidade maravilhosa de trabalhar, a gente já trabalhou junto lá, eu vou de ônibus. Uma delícia. Eu não vou levar salada. Não, e o pote é pesado, né? Tem isso também. Né? Então, aí o que ela fez? Né? Então, só para finalizar e tirar a curiosidade, ela começou a vender aqui para profissionais que não tinham tempo de fazer suas refeições saudáveis. Né? Então, isso é uma forma legal. Pessoal, a gente está vencendo o nosso horário. Deixa eu pegar aqui, para a gente finalizar o quadro. O último pedacinho do nosso desenho, esse aqui que a gente chama de 9, é o que você tem para oferecer. E quando a gente pensa, né, no que você tem para oferecer, é a saída do dinheiro, né, o seu investimento. Onde é que você vai investir? Se eu tenho milhões de perfis no Instagram, eu tenho que ter algo diferenciado, algo que chame a atenção das pessoas. O Johnny Lan, na Semana da Reinvenção dos Negócios, ele usou uma expressão que eu amo e eu falo em todas as minhas lives. Você não pode ser pão duro com o seu cliente, porque senão ele vai ser pão duro com você. Perceba o seu valor. Invista não aquilo que você não pode, mas dentro do que você pode, faça o seu melhor investimento. E pense, se você precisa fazer um investimento, o que você pode abrir mão para você fazer esse investimento para alcançar seus objetivos. E aí, nesse quadrinho, no Canvas You, a gente precisa pensar também o que a gente consegue mensurar. Né? O que é tangível, o que a gente consegue pegar. Então, eu consigo mensurar valores financeiros, eu consigo mensurar o meu tempo, eu consigo mensurar o número de views do meu cliente, mas tem uma coisa que eu preciso controlar também, que entra aqui, que é o intangível, que são as minhas emoções. Até quando eu estou disposto a ir das minhas emoções, daquilo que eu acredito, da minha crença nesse meu novo negócio, o quanto eu posso ir sem me desgastar, sem comprometer a qualidade de vida da minha família, se eu tenho filhos, do meu relacionamento, se eu moro com alguém, do meu relacionamento com os meus familiares. Isso tudo vai entrar aí nessa saída. Então, embaixo no nosso T, de um lado a gente tem as entradas, e do outro a gente tem a saída. E quando a gente finaliza o nosso Canvas, com todas essas anotações que vocês fizeram, ele pode ficar assim, né? Com algumas ideias. Eu sugiro a vocês que, como a gente falou no comecinho, que cada ideia seja colocada num post-it, porque se você mudar de ideia, você vai andar com ele. No e-book que vocês vão receber um bonitinho assim, ó. E daí você pode imprimir. Mas a minha sugestão, pega uma folha em branco e faz um para cada projeto seu. Então, tenha na sua parede, o meu escritório, o sinal da internet não é tão bacana, senão eu mostraria para vocês, eu tenho vários canvas, porque para cada um eu desenho a minha ideia. E aí eu vou andando com ele. E aí, respondendo o que o Rogério estava perguntando para a gente, que a gente colocou que é super importante. Se você tira a sua ideia do papel, da cabeça e põe no papel, ela ficou visível, ela começa a te incomodar. Você precisa começar a fomentar isso e colocar isso em prática. Então, olha, como é que eu vou validar? Eu vou conversar com as pessoas. Eu preciso gerar empatia. Como é que eu posso fazer isso? Você pode, por exemplo, colocar lá no Instagram um tipozinho de pesquisa, o que elas curtem, se elas acham aquilo legal, quanto elas pagariam por isso. As pessoas adoram interagir. Nesses novos tempos, gostam mais ainda. Você pode fazer isso pelo seu WhatsApp, você pode fazer pelo Facebook, use as suas redes de contato, converse com pessoas que se interessem por aquilo
que você imagina que pode vender. Não conversa só com seus amigos que gostam muito de você e que vão falar que é muito legal. Essas pessoas que gostam muito de você, que vão falar que é muito legal, são aquelas pessoas que acham legal, mas não compram. Converse, aceite os críticos. Eu tenho um grande amigo, Rafael Pradella, que tudo que eu faço com relação à imagem, ele é jornalista e é um designer fantástico, que eu falo com ele, assim, olha, ficou legal? Porque ele é bárbaro no feedback. Ele, olha, ficou legal isso, isso e isso, você precisa melhorar isso, isso aqui não ficou legal. E isso é que faz a gente crescer e confiar nas pessoas. Todo mundo tem um amigo assim, tem um Rafael na vida. Converse com essas pessoas para que essas pessoas possam te orientar naquilo que pode ser melhorado. E a gente falou lá no começo do nosso bate-papo, seja humilde. Humilde para receber o elogio, que a gente fica com vergonha. Imagina, eu não. Sim, você é legal, você teve uma ideia fantástica e você tem pontos de melhoria. Eu penso que é assim que a gente valida, né, Simone? Se você puder me ajudar nessa validação. Essa validação, gente, inclusive, ela gera engajamento e empatia, não é? Porque, ainda mais hoje, em tempos de redes sociais, né, do online, quanto mais você fizer enquete, quanto mais você perguntar, quanto mais você interagir, mais as pessoas vão te conhecer, né? Vão poder opinar no seu Canvas, num possível futuro negócio, e elas vão gostar disso, porque é importante quando você sente assim, poxa, eu dei opinião, eu dei o feedback, ela me ouviu, né? Então, assim, é uma valorização para você e é uma valorização para o outro que te auxiliou de alguma maneira, né? Então, se a gente levar isso para a nossa experiência do mundo passado, a gente só reclama daquilo que a gente quer continuar sendo cliente. Senão a gente vai embora e compra em outro lugar, não é? Exatamente. Então, pessoal, a gente está caminhando para o nosso final, a gente já estourou o nosso tempo aqui em 6 minutos. Simone, tem alguma coisa que a gente precise responder agora? Não, as perguntas eu te falei, agora muita gente aqui, gratidão, muito bom, adoro esse conteúdo, isso sim é parceria, aquela hora que você falou de parceria, né? E okay. O resto tá ok, é isso mesmo. Então tá joia. Pessoal, eu sou super grata, né, pela participação de vocês, pelo carinho de vocês, por vocês estarem conosco aqui. Lembrando que essa live continua disponível lá no nosso canal no YouTube, a Reinvenção dos Negócios. Reforça para a gente onde é que as pessoas te encontram para tirar dúvidas, para falar sobre o Canvas ou alguma coisa de validação ou de algum outro quadro que a gente tenha passado rapidamente. Gente, precisando de nós duas, eu e a Ana temos uma parceria num projeto super bacana que a gente está lançando, né? Começamos praticamente agora, esses dias, chama as.consultores, no Instagram a princípio, e eu tenho o meu Instagram pessoal também, que é o Simone S. Coutinho, e o YouTube e outras redes é o mesmo nome, tá, Ana? Então, eu preciso falar, gente, dessa minha super parceira, porque ela faz um projeto que vocês precisam acompanhar, que ele nasceu de um Canvas, que é o Cafezinho, né, que é bárbaro, acompanhem lá que vocês vão super curtir, e é muito isso tudo que a gente falou. Então, vocês vão ver na prática o que a gente está falando aqui. Né? Vocês vão me encontrar, e aí eu fiz uma cola aqui, que vocês vão rir muito. Vocês vão me encontrar no Instagram, né, Ana, @baumgrátis, cadê, ó? É isso aqui, ó. Por que que tá assim? Porque se eu fiz com essa letra toda torta, porque eu tive que escrever espelhado, olha o que é um Canvas e a experiência, né? Porque se eu escrever da esquerda para a direita, sai espelhado aí para vocês, por isso saiu assim. E eu sei que o meu nome, apesar de lindo, né, que é o Baumgrátis, e depois que a gente lê, ele é simples, não necessariamente ao ouvir é assim tão bacana. Né? Então, vocês vão me achar no Instagram, ana@baumgrátis, e no Facebook,
ana@baumgratz. E aí, uma surpresa para si, esse nosso projeto, As.Consultoria, ele nasceu há algum tempo, a gente está fazendo algumas coisas bem legais, e a gente lançou o Instagram hoje, né, pela manhã, porque é o dia do amigo, e a gente quer ser amiga de todo mundo, né? Mas a gente já tem Facebook, Simone. Meu Então, Deus! lá no Que Facebook lindo! também, notícia ao vivo, fresquíssima para Que vocês. bom, que Vocês vão beleza. achar também as consultoras lá no Facebook. E, pessoal, a gente quer muito que vocês... eu fechei uma coisa importante aqui, gente, de novo. Ó. A gente quer muito que vocês estejam conosco no restante dessa semana. Todos os dias, às 7 horas da noite, você vai encontrar temas fantásticos para conversar sobre gestão de pessoas e liderança. O pessoal é muito bacana, vai ser sempre um bate-papo descontraído, assim. Então, a gente quer agradecer imensamente a presença de todos vocês, mais uma vez, que vocês sigam a gente aqui no YouTube. A gente tem gravado a Semana da Reinvenção dos Negócios e as maratonas de cada conteúdo. Você que se inscreveu vai receber o certificado e o e-book. E se você que gostou, como a Si colocou aí para a gente, né? Compartilha esse link com outras pessoas, fala da gente para eles, traz pessoas que estejam querendo se reinventar. Esse assunto nasceu de uma live que eu fiz sobre planejamento e as pessoas perguntaram sobre como aplicar isso na sua vida real, né? No seu dia a dia. Então, traz as suas necessidades dentro das possibilidades, a gente vai atendendo. E a gente aproveita, né, para finalizar, dizendo que o nosso evento é totalmente gratuito, os conteúdos, os e-books, os certificados, e a gente agradece imensamente aos nossos apoiadores, o Banco Inter, Bling, a Cieng, CRGA, DigiOffice e o Egoi. E amanhã, gente, às 7 horas da noite, não percam, a gente tem uma live super legal esperando por vocês, falando sobre liderança e gestão de pessoas. Certo? Algo mais, Si? Não, agradecer todo mundo, agradecer você, amiga, estou morrendo de saudade. Tomara essa pandemia passar logo esse isolamento para a gente poder se ver pessoalmente, né? E estamos aí. Então, Pessoal, pessoal, precisar, conte com a gente. Muito obrigada.